E se eu te dissesse que existe uma figura profética tão poderosa que seu simples surgimento tem o poder de tirar a paz da terra? Uma entidade montada em um cavalo vermelho como fogo, empunhando uma grande espada, cuja única missão é fazer com que os homens se matem uns aos outros. Hoje vamos mergulhar profundamente no mistério do segundo cavaleiro do Apocalipse, uma das visões mais perturbadoras e impactantes do livro do Apocalipse. Prepare-se, porque essa jornada vai muito além do que você imagina. Para entendermos o segundo cavaleiro, precisamos primeiro contextualizá-lo dentro do Apocalipse de João. Este livro, escrito pelo apóstolo João enquanto estava exilado na ilha de Patmos, por volta do ano 95 d.C., é repleto de simbolismos, visões proféticas e mensagens cifradas que há séculos intrigam teólogos, historiadores e estudiosos. No capítulo 6 do Apocalipse, João descreve uma visão extraordinária. Um livro selado com 7 selos nas mãos de Deus. Somente o Cordeiro, que representa Jesus Cristo, é digno de abrir esses selos. E quando cada selo é aberto, eventos cataclísmicos são desencadeados sobre a terra. Os 4 primeiros selos liberam os famosos 4 cavaleiros do Apocalipse. E é justamente quando o segundo selo é aberto que nosso protagonista de hoje entra em cena. Vamos ao texto bíblico. Apocalipse capítulo 6, versículos 3 e 4. Quando o Cordeiro abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizer: "Vem!" E saiu outro cavalo, vermelho. Ao seu cavaleiro foi dado poder para tirar a paz da terra e fazer que os homens se matassem uns aos outros. E lhe foi dada uma grande espada. Perceba a intensidade dessas palavras. Enquanto o primeiro cavaleiro, montado no cavalo branco, é frequentemente interpretado como conquista ou até mesmo como uma falsa paz, o segundo cavaleiro é inequívoco em seu propósito. Guerra, conflito, derramamento de sangue. A cor vermelha do cavalo não é um detalhe aleatório. Na tradição bíblica e na cultura antiga, o vermelho sempre esteve associado ao sangue, à violência e à guerra. É a cor do fogo que consome, da ira que destrói, do sangue que é derramado nos campos de batalha. Alguns estudiosos apontam que a palavra grega usada no texto original, pirros, pode ser traduzida como vermelho fogo ou cor de chama. Isso intensifica ainda mais a imagem deste cavaleiro como um agente de destruição ardente e implacável. O cavalo vermelho contrasta diretamente com o cavalo branco do primeiro cavaleiro, criando uma dualidade fascinante. A ilusão da paz seguida pela brutal realidade da guerra. Outro elemento crucial é a grande espada entregue ao cavaleiro. No grego original, a palavra usada é machaira, que se refere especificamente a uma espada larga, usada em combates corpo a corpo, em batalhas sangrentas e viscerais. Não estamos falando de uma espada cerimonial ou simbólica. Esta é uma arma de guerra real, instrumento de morte e destruição. A menção de que é uma grande espada enfatiza ainda mais o poder destrutivo deste cavaleiro. A espada, ao longo da história bíblica, representa julgamento, autoridade e poder para executar sentença. Quando colocada nas mãos do segundo cavaleiro, ela se torna o instrumento pelo qual a paz é arrancada da humanidade. Talvez o aspecto mais aterrorizante desta profecia seja a missão específica do cavaleiro: tirar a paz da terra. Note que ele não apenas traz a guerra, ele ativamente remove a paz. É como se a própria possibilidade de harmonia entre os povos fosse temporariamente suspensa, e mais assustador ainda, fazer que os homens se matassem uns aos outros. O cavaleiro não precisa necessariamente matar diretamente. Seu poder está em inflamar os corações humanos, em despertar ódio, em criar divisão tão profunda que as pessoas se voltam umas contra as outras. Isso nos lembra de conflitos civis,
guerras étnicas, perseguições religiosas e todas as formas de violência em que seres humanos, que poderiam viver em paz, escolhem o caminho da destruição mútua. Ao longo dos séculos, diferentes correntes teológicas interpretaram o segundo cavaleiro de maneiras distintas. A interpretação preterista sugere que esses eventos já ocorreram no passado, possivelmente durante a perseguição romana aos cristãos ou nas guerras que assolaram o Império Romano no primeiro século. Para esses estudiosos, o cavalo vermelho representaria as inúmeras guerras civis e conflitos que marcaram aquele período. A interpretação historicista vê os cavaleiros como representações de diferentes períodos da história da Igreja. Nesta visão, o cavalo vermelho simbolizaria as grandes guerras e perseguições que a Igreja enfrentou ao longo dos séculos, desde as cruzadas até os conflitos religiosos da Idade Média. Já a interpretação futurista, muito popular entre cristãos evangélicos, entende que esses eventos ainda estão por vir. O segundo cavaleiro seria parte da Grande Tribulação, um período de 7 anos de sofrimento intenso que precederia a segunda vinda de Cristo. E existe também a interpretação idealista ou simbólica, que vê os cavaleiros não como eventos históricos específicos, mas como princípios espirituais que se manifestam repetidamente ao longo da história humana. Nesta visão, o cavalo vermelho representa a tendência constante da humanidade à guerra e ao conflito. Se olharmos para a história da humanidade, não é difícil identificar momentos em que parecia que o segundo cavaleiro havia sido liberado sobre a Terra. As 2 guerras mundiais do século XX mataram mais de 100 milhões de pessoas. A Primeira Guerra Mundial, chamada de a Guerra para Acabar com Todas as Guerras, foi seguida apenas 2 décadas depois por um conflito ainda mais devastador. Os genocídios do século XX, Armênia, Holocausto, Ruanda, Bósnia, mostram a terrível capacidade humana de se autodestruir quando a paz é tirada dos corações. As guerras civis que destroçaram países como Síria, Iêmen, Congo e inúmeros outros demonstram exatamente o que o texto descreve: pessoas matando umas às outras, nações divididas contra si mesmas. E hoje, em pleno século XXI, continuamos testemunhando conflitos que parecem não ter fim. Guerras por território, por recursos, por ideologia, por religião. A paz parece sempre frágil, sempre à beira de ser tirada. Mas seria reducionista ver o segundo cavaleiro apenas como uma metáfora para a guerra física. Muitos teólogos apontam para uma dimensão espiritual profunda nesta profecia. A guerra que o cavaleiro traz não é apenas externa, mas interna. É o conflito que existe no coração humano, a luta entre o bem e o mal, a divisão entre nossos desejos e nossa consciência. O apóstolo Paulo escreveu em Romanos sobre a guerra que acontece dentro de cada pessoa. Vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento. Esta é também uma manifestação do cavalo vermelho, a guerra espiritual que cada ser humano enfrenta. Além disso, a espada pode simbolizar a palavra de Deus, que, segundo a carta aos Hebreus, é viva e eficaz, mais cortante que qualquer espada de 2 gumes. Neste contexto, o segundo cavaleiro poderia representar como a verdade divina, quando rejeitada, traz divisão e conflito. O segundo cavaleiro não age isoladamente. Ele faz parte de uma sequência apocalíptica que se desdobra de maneira progressiva e cada vez mais intensa. O primeiro cavaleiro, no cavalo branco, frequentemente interpretado como conquista ou falsa paz, prepara o terreno. Quando há conquista, há dominação. E a dominação, inevitavelmente, gera resistência. Então vem o segundo cavaleiro, trazendo a guerra aberta, o conflito sangrento, a destruição da paz. E logo em seguida, o terceiro cavaleiro, no cavalo preto, traz a fome e a escassez, consequências naturais da guerra. Por fim,
O quarto cavaleiro, no cavalo amarelo, chamado Morte, vem colher o resultado de tudo isso, seguido pelo Hades. É uma progressão lógica e aterrorizante. Conquista, guerra, fome e morte. Um ciclo de destruição que se repete na história humana. Mas o Apocalipse não é apenas um livro de terror e destruição. É também, e principalmente, um livro de esperança e redenção. A revelação dos cavaleiros acontece porque os selos estão sendo abertos. E quem os abre? O Cordeiro, Jesus Cristo. Isso significa que, mesmo em meio ao caos, existe um propósito divino, um plano redentor em ação. Os eventos apocalípticos, por mais assustadores que sejam, não representam o fim da história. Eles são parte do processo pelo qual Deus estabelecerá seu reino eterno de paz e justiça. O próprio João, após descrever todas as tribulações, testemunha a descida da Nova Jerusalém, onde não haverá mais morte, nem pranto, nem dor. Um lugar onde Deus enxugará dos olhos toda lágrima. Portanto, o segundo cavaleiro, com toda a sua violência e destruição, não é a palavra final. Ele é parte do juízo, mas também parte da purificação que precede a restauração completa. Então, o que podemos tirar de tudo isso para a nossa vida prática? Primeiro, um reconhecimento sóbrio da realidade. Vivemos num mundo caído, marcado pelo pecado e pela violência. A paz que experimentamos é frágil e preciosa. Devemos ser agentes de paz, não de divisão. Segundo, uma chamada à vigilância. Jesus repetidamente alertou seus discípulos para estarem atentos aos sinais dos tempos. Observar o mundo ao nosso redor com olhos espirituais nos ajuda a não ser pegos de surpresa. Terceiro, um convite à preparação espiritual. Se os eventos apocalípticos são reais, então precisamos estar prontos, não vivendo em pânico, mas em constante comunhão com Deus. E, finalmente, uma responsabilidade de escolher o lado da paz. Em um mundo onde o cavalo vermelho constantemente ameaça tirar a paz, cada um de nós pode decidir ser instrumento de reconciliação, amor e harmonia. O segundo cavaleiro do Apocalipse permanece como uma das imagens mais poderosas e perturbadoras da literatura profética. Um guerreiro montado em um cavalo vermelho como fogo, empunhando uma grande espada, com a missão de tirar a paz da terra e fazer com que os homens se destruam mutuamente. Seja você um crente que interpreta isso literalmente, seja alguém que vê essas passagens como profunda literatura simbólica, uma coisa é inegável. A profecia fala diretamente à condição humana, à nossa capacidade tanto para a paz quanto para a guerra, tanto para o amor quanto para o ódio. Enquanto observamos nosso mundo hoje, marcado por conflitos que parecem intransponíveis, é impossível não pensar nessa antiga profecia e se perguntar: em que tempo estamos vivendo? O cavaleiro já foi liberado? Ou ainda está por vir? Talvez a resposta não seja tão importante quanto o que fazemos com essa consciência. Porque no fim das contas, cada um de nós pode escolher. Seremos instrumentos de paz ou de conflito? Contribuiremos para a harmonia ou para a divisão? A escolha é nossa, todos os dias, em cada interação, em cada palavra, em cada ação. Se você chegou até aqui, muito obrigado por assistir. Deixe nos comentários o que você pensa sobre o segundo cavaleiro do Apocalipse. Você acredita que esses eventos são literais ou simbólicos? Como você interpreta essas profecias? E se você gostou deste conteúdo, não esqueça de curtir, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Nos vemos em breve. Até a próxima!